Pessoal, vamos trabalhar hoje com o gênero reportagem, multimediática e o documentário dentro do campo jornalístico, tá? Reportagem e documentário. Muita gente confunde esses dois gêneros textuais, documentário com reportagem. Vamos ver hoje as características de cada um deles, tá bom? Já se preparando aí para o próximo gênero textual que nós iremos estudar na próxima aula, que será vlog de opinião. Legal? Então, iniciando, nós temos aqui alguns títulos de reportagens e notícias, para que nós possamos identificar com a letra N o que é notícia e com a letra R o que é reportagem. De antemão, pessoal, é preciso que a gente entenda basicamente a diferença entre uma notícia e uma reportagem, tá bom? Como principal diferença, nós temos aí a questão dos temas. Os temas das notícias são sempre temas atuais. Então, a notícia ela tem que transmitir fatos atuais, fatos recentes. Já uma reportagem, ela pode tratar de um tema, ela pode tratar de um assunto que não seja tão recente, tão atual. Tá legal? Então, a principal diferença, a notícia ela trabalha com temporalidade. Então, ela trabalha com a instantaneidade dos fatos, ela trabalha com o acontecimento agora. Já a reportagem, não. Outra diferença é em relação à extensão, ao tamanho. A notícia ela é mais curta, ela é mais objetiva, respondendo aquelas perguntas da pirâmide invertida, não é? Que nós trabalhamos. O que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu e por que aconteceu, tá? Já uma reportagem, não necessariamente ela tem que responder a estas perguntas. Além disso, em uma reportagem, a gente pode ter depoimentos, a gente pode ter dados estatísticos, a gente pode ter a fala de especialistas sobre o assunto, a gente pode ter uma entrevista dentro de uma reportagem, tá legal? Então, basicamente, a diferença é essa. Qual é a página mesmo, professor? Qual a Oi? página mesmo? Qual a página mesmo? 74. Página 74. 70. Então, basicamente, a diferença ou as diferenças entre notícia e reportagem são essas, tá bom? Então, nós temos aqui algumas frases que são chamadas de textos para o UOL. É um site de conteúdos, não é na internet. E você vai colocar N para se correspondem às notícias e R para se correspondem às reportagens. Vamos lá. O primeiro quadrinho diz o seguinte: imigrantes voltam para a Venezuela após violência e mortes em Roraima. Vocês acham que isso aqui se caracteriza como sendo uma notícia ou uma reportagem? Imigrantes voltam para a Venezuela após violência e mortes em Roraima. Na opinião de vocês, seria uma notícia ou uma reportagem? Uma notícia. 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 Muito bem, coloca aí. Letra N, notícia. Segundo, combates no Iêmen deixam 84 mortos após fracasso de negociação. E aí, esse título daria margem para uma notícia ou para uma reportagem? O segundo, aí na cor azul. Notícia. Notícia também. Terceiro, conheça a cidade chinesa que alimenta o mundo com celulares. Seria uma notícia ou uma reportagem? Reportagem. Isso, uma reportagem. Coloquem aí a letra R. Quarto, como aberturas de séries são feitas para fisgar a sua atenção?
Reportagem ou notícia? Reportagem. Reportagem. Reportagem, muito bem. Esclerose múltipla afeta principalmente mulheres de 20 a 40 anos. Notícias ou reportagens? Notícia. Esclerose múltipla afeta principalmente mulheres de 20 a 40 anos. Uma notícia ou uma reportagem? Uma notícia. Notícia. A esclerose é algo que acontece em um determinado período, é uma doença típica de um determinado período, ou ela pode acontecer e atingir sempre mulheres nessa faixa etária, de 20 a 40 É anos. reportagem. Reportagem, tá? Não foi necessariamente um fato exclusivo que aconteceu com uma determinada mulher em um determinado local. Está generalizando, tá? Então, aqui é uma reportagem. Brasil perde disputa pelo bronze e fecha Montreux com saldo negativo. Notícia ou reportagem? Notícia. Notícia. Muito bem. Então, ficou NNR, RRN. Tá? Temos aí 3 notícias e 3 reportagens. Página 75. Reportagem multimediática, tá? A reportagem é um dos mais conhecidos e complexos textos jornalísticos. Muitas vezes ela é confundida com a notícia. Diferencia-se por diversos fatores. A reportagem não se limita à cobertura de um fato, nem tem o compromisso de informar a novidade de algum acontecimento. Grifem aí, pessoal. Peguem o marca-texto e grifem aí essa primeira parte. Tá? Então, a reportagem ela não tem essa obrigação de transmitir um fato que aconteceu naquele momento, na atualidade. Tá certo? Diferentemente disso, seu assunto pode não estar relacionado a temas atuais, mas sim a fenômenos sociais ou políticos, figuras públicas ou outros temas de interesse da coletividade, os quais busca esclarecer ou elucidar. Tradicionalmente, as reportagens se aprofundam nos assuntos, apresentando resultados de pesquisas, levantamento de dados, sejam eles históricos ou estatísticos, e depoimento de testemunhas, autoridades ou especialistas sobre o assunto. Essa multiplicidade de elementos utilizados na reportagem encontrou no ambiente digital os recursos adequados para a composição do seu texto. E surgiu, então, a reportagem multimediática. Esse gênero jornalístico emprega diferentes linguagens em sua estrutura, como vídeos, imagens, gráficos, textos escritos, imagens em movimentos e sons. O texto final entregue para o leitor é resultado da interação dos diversos elementos integrados. Grifem também aí, pessoal, esse terceiro parágrafo, tá? Com as características da reportagem multimediática. Então, de modo geral, nós podemos dizer que uma reportagem multimediática é aquela que ela emprega vídeos, imagens, gráficos, textos escritos, imagens animadas, né? Aquelas animações. É uma reportagem com um aspecto mais lúdico, com um aspecto mais interativo, para atrair aí a atenção do leitor. Tá bom? Grifem aí o terceiro parágrafo também. Já grifaram? Continuando. Então, o texto final entregue para o leitor é resultado da interação desses diversos elementos integrados que compõem essa reportagem multimediática. Tá bom? Marcada pelo dinamismo e pela interatividade, a reportagem multimediática pode ser vista
como a evolução da grande reportagem tradicional, que, influenciada pela convergência midiática, assumiu essa nova estrutura, caracterizada do cenário contemporâneo dos meios de comunicação. Além das características básicas de uma reportagem tradicional, são aspectos essenciais desse gênero. Primeiro, a multimodalidade, ou seja, emprega diferentes linguagens. A interatividade permite a participação ativa do leitor. Hipertextualidade, ou seja, leitura não linear que possibilita acesso a outros conjuntos de informação. Vocês sabem o que é um hipertexto, pessoal? Isso aqui, ó, se refere a hipertextos. Hipertextualidade. Quem sabe me dizer o que é um hipertexto? Alguém aqui sabe me dizer o que seria um hipertexto? Eu não sei não. Hipertexto, pessoal, são aqueles links. Quando você abre a página de um site, não fica aparecendo outros sites para você clicar, que às vezes você pode abrir uma nova barra, mesmo você acessando a um site, tá? Geralmente isso acontece muito no site de notícias. Você acaba clicando. Quando você vai abrir o seu e-mail, por exemplo, aparece lá, não é? Várias opções de outros sites que você pode visitar. Outros links que você pode clicar e navegar em outras páginas da internet. Então, aquelas páginas são chamadas de hipertexto, tá bom? Então, as reportagens hoje elas já trazem isso, né? Elas trazem muitas vezes aí hipertextos. O texto longiforme, ou seja, é um texto longo que aborda um tema de maneira aprofundada. Leitura vertical, aquela que se dá pela barra de rolagem. Leitura horizontal, aquela que se escolhe qual parte da reportagem você quer acessar, seja de forma linear ou não, tá bom? Observe a ilustração seguinte para poder observar aí como o esquema composicional de uma reportagem multimediática acontece. Então, nós temos aí a foto, mais o título, não é? A foto é o que chama a notícia. Toda reportagem ela tem que trazer uma imagem, ela tem que trazer uma ilustração para chamar aí a atenção do leitor. Aí nós temos o texto escrito, temos vídeo, galeria com outras fotos relacionadas à reportagem, tá bom? O mapa interativo, e nesse mapa pode vir infografia, ou seja, a imagem, como pode vir o texto escrito, tá bom? Certo? Então, essas reportagens, pessoal, elas nos permitem leituras de diferentes modos, como, por exemplo, né, nós temos aí a leitura vertical, aquela que se dá pela barra de rolagem, ou seja, você pode ler a reportagem de cima para baixo, você pode rolar a reportagem de baixo para cima, tá? Que são reportagens, em sua maioria, publicadas na internet, tá? Você consegue acessá-las pelo celular, pelo smartphone, pelo computador. Como você pode realizar a leitura horizontal? São aquelas reportagens em que você pode passar aí as imagens na forma horizontal, de um lado para o outro. Tá legal? Então, esse gênero textual, reportagem multimediática, é muito utilizado hoje pelos sites, né, de notícias, pelos sites aí que tem esse intuito de transmitir conhecimento, de transmitir informação ao seu público leitor por meio de temas atuais, por meio de temáticas que envolvam questões de política, questões sociais, questões econômicas. Tá legal? Vamos para a página, pessoal, 78. Vamos ver aí agora o documentário jornalístico. Se vocês fossem produzir um documentário, qual seria a área do conhecimento que vocês gostariam de produzir esse documentário?
Seria na área de ciências, na área de biologia, na área social, com temas mais sociais, temas políticos, na área da geografia, do meio ambiente. Que tema vocês gostariam de usar para produzir um documentário? Digamos que vocês fossem contratados por uma equipe de TV para produzir um documentário. Vocês poderiam aí trabalhar sobre a cultura local da cidade onde vocês moram, mostrando aí os pontos turísticos, né? Fazer um documentário aí sobre os pontos turísticos de Bananeiras ou de outra cidade onde você reside. Mandem para mim sugestões de temas que vocês gostariam de usar como objetos para aí a produção de um documentário. Então, pessoal, o documentário jornalístico é um texto, como o próprio nome já diz, jornalístico, audiovisual, não ficcional. O que quer dizer não ficcional? Quer dizer que o documentário ele aborda temas reais, temas verdadeiros, tá bom? Que tenham compromisso com a realidade. Então, vocês já podem grifar aí esse início. Aborda em profundidade um tema de relevância para a sociedade. Existem documentários biográficos, como também existem documentários sobre fenômenos naturais, festas e eventos, tradições, animais, momentos históricos, etc. Nesse gênero, os elementos visuais, textuais e sonoros se conjugam para retratar a realidade. Entretanto, o olhar do jornalista sempre servirá de intermediário entre os fatos e o espectador, o leitor. Assim, por mais que se tente produzir um documentário imparcial, ou seja, aquele que você não emite opinião, que você não faz um posicionamento, é impossível desprezar a influência de crenças e ideologias no produto final. Ou seja, todo documentário sempre vai ter aí um ponto de vista, uma impressão de quem produz, tá? Sempre vai ter aí um detalhe que vai caracterizar a opinião do documentarista, jornalista que produziu, tá certo? O documentário pode utilizar vários recursos e vários formatos. Narração em off, tá? Captação de imagens ilustrativas, apresentação de fotos e documentos, debates, narrações opinativas, gráficos ou tabelas. Uma das etapas mais importantes na produção de um documentário é a edição do vídeo, ou seja, a montagem que organizará todos os elementos produzidos sob uma narrativa convincente e interessante. Então, um documentário tem que ter o intuito, não é? Tem que ter o objetivo aí de prender a atenção daquele leitor, daquele espectador que vai assistir ou ler ao documentário, né? Tem que ter esse poder de persuasão. Alguns documentários limitam-se a observar e registrar os fatos por meio da câmera. Outros são mais subjetivos e autorais, afastam-se do campo jornalístico, ao contar com maior nível de interação de seu produtor e ao deixar de lado a imparcialidade característica do jornalismo. Assim, costuma-se classificar os documentários com base na forma escolhida para retratar a realidade do mundo. Pode ser uma exposição, observação, uma interação ou apenas uma reflexão sobre o assunto, sobre o tema. Tá bom? O documentário de exposição, ele é marcado pela presença de um narrador que conduz a apresentação dos fatos por meio de sua voz em off, ou seja, o narrador, ele não aparece, a imagem dele não aparece, ele apenas narra. As imagens vão aparecendo, as cenas vão acontecendo
e o narrador ele vai narrando. A gente observa muito isso naquelas reportagens exibidas no Globo Repórter, né, no Fantástico, em que as imagens vão acontecendo, as cenas vão acontecendo, as imagens vão passando, e a voz do jornalista vai sendo ouvida por quem está assistindo ao documentário, né? Então é a chamada aí exposição. O documentário de observação trabalha com o compromisso de não intervir, registrando os acontecimentos que ocorrem de maneira natural e espontânea diante da câmera. Já no modelo interativo, por outro lado, o documentarista participa mais ativamente, se fazendo presente no texto produzido. Por fim, o documentário reflexivo explora o próprio processo de produção, abordando a relação entre o documentarista e o espectador. Ou seja, é aquele jogo de opinião, né? A opinião do documentarista versus a opinião do telespectador, do leitor que vai aí receber esse produto, que vai receber esse documentário. Certo? Na página 79, nós temos um texto, na página 79, que diz assim: canais de documentário apelam para o sobrenatural e mostram bichos assustados como sendo sensitivos. Quem gostaria de participar da aula realizando a leitura do texto? Me ajudando aqui na leitura. Para podermos responder aqui as questões da página 79. Neste mundo, o mal é uma realidade nas sombras mais escuras e nos lugares mais comuns, entre o mundo real e as coisas que tememos. Existem portas. Quando elas se abrem, os pesadelos se tornam realidade. Essa fala bem poderia ser de um filme de Zé do Caixão, ou o texto de Boas-Vindas, uma festa de Halloween, mas é a abertura da série Assombrações, exibida pela Discovery Channel, canal dedicado ao documentário e mídia não ficcional, como informa o site da imprensa. Com uma narração que lembra a introdução do trailer de Michael Jackson, o programa se baseia em depoimentos de pessoas que viveram em casas supostamente assombradas e conta suas agruras para se livrar dos fantasmas. O seriado foi exibido pela primeira vez em 2005 a 2007 nos Estados Unidos e, na época, já não era o único título do Discovery dedicado ao tema do além. Investigadores psíquicos falava sobre pessoas que dizem se comunicar com os mortos e ajudam a polícia a desvendar crimes. E o assunto não parou por aí. Em 2009, surgiu a Investigação Psíquica, em que uma equipe sai pelos Estados Unidos para registrar supostas aparições de fantasmas. E os equipamentos utilizados para isso são tão fantásticos quanto os próprios eventos. O que não dizer, por exemplo, da biocâmera, utilizada para registrar estados emocionais. Em outubro deste ano, o Animal Planet lançou no Brasil seu primeiro seriado sobre percepção extrasensorial em bichos, Instituto Paranormal, que já é exibido nos Estados Unidos desde 2009. Parte da premissa de que os animais são especialmente sensíveis ao mundo dos espíritos e suas manifestações, com uma linguagem visual que lembra a Bruxa de Blair. Os programas mostram supostos ataques de entidades do mal, defumações, tentativas de exorcismos e animais de estimação muito assustados com toda essa patacoada. Mas não foram o Discovery Channel e o Animal Planet, ambos de grupos Discovery de Comunicação Internacional, maior veículo de
de documentário para TV. Os únicos canais da tal mídia não ficcional, a investir em programas sobre o sobrenatural e paranormalidade. Uma rápida zapeta de Nat Geo e o Story Channel revela uma programação que inclui vampiros, zumbis, chupacabras, presídios assombrados, extraterrestres e um verdadeiro trem fantasma de atrações. Em tempos de SBL, o telespectador pode bem se perguntar o que quer dizer mídia não ficcional. Muito bem. Pessoal, então, o texto, ele faz aqui uma crítica, não é? Aos canais de documentários que abordam temas subliminares, né? Temas relacionados a essa ideia aí do terror, né? Da assombração. Aí algumas questões que são trazidas dizem o seguinte: a primeira, considerando os elementos que caracterizam um documentário e a diversidade de temas sobre os quais se pode tratar, nós vimos que um documentário pode abranger aí vários temas, não é? Explique por que documentários sobre o sobrenatural e a paranormalidade provocam estranhamento. Na opinião de vocês, por que esses tipos de documentários, para algumas pessoas, acabam provocando um estranhamento, acabam gerando um susto, acabam gerando essa ideia do medo, uma vez que muitos filmes de terror são colocados aí, não é, para serem assistidos pelas pessoas e muitas pessoas acabam aí prestigiando, não é, essa categoria de filmes aí mais voltada para o terror. E quando se trata de documentários voltados para o sobrenatural, muitas pessoas acabam, às vezes, não é, criticando, vendo com outros olhos. Então, na opinião de vocês, tá? Essa pergunta é pessoal. Por que documentários sobre o sobrenatural e a paranormalidade provocam estranhamento? Por que vocês acham que acabam aí causando esse estranhamento? Porque não é um tema tão normal. Oi? Eu acho que é porque não é um tema tão normal. Porque não tem uma... Porque não é um tema tão normal. Não é um tema tão normal, né? Porque muita gente não acredita no sobrenatural, né? E eu sempre costumo dizer, tudo que é desconhecido nos causa medo. Não é verdade? É por isso que tantas pessoas têm medo da morte. Porque a morte é muito desconhecida. Não é? A gente não sabe exatamente o que acontece após a morte. Claro que temos aí as questões religiosas, não é, que defendem a ideia de que após a morte existe uma vida nova. Não é? Uma vida nova. Mas é tudo muito incerto. Ninguém nunca morreu e voltou para dizer, não é? O que é que realmente acontece após a morte. Nós já temos, sim, relatos de pessoas que chegaram à beira da morte. Pessoas que passaram muito tempo em coma. Se vocês pesquisarem, vão encontrar documentários, entrevistas, reportagens com pessoas que dizem, que relatam que viram a morte, mas não que morreram, cientificamente falando, não é? Chegaram muito perto da morte, no sentido de que os médicos já estavam desacreditados da possibilidade de aquela pessoa retornar, de aquela pessoa conseguir se curar de uma determinada doença ou de voltar à vida. E voltar à vida que eu digo sair do coma, tá, pessoal? Não é que morreu e ressuscitou, não. Mas, especificamente falando do pós a morte, ninguém sabe, porque é algo muito desconhecido por nós. Então, documentários desse tipo acabam gerando essa estranheza, acabam gerando aí, né, esse estranhamento, justamente por isso. Porque tudo que é desconhecido causa medo. Tá? Então, pode ser aí uma das respostas.
O 2 pergunta assim: por que o texto propõe um questionamento sobre mídia não ficcional? O que quer dizer mídia não ficcional? A mídia não ficcional é aquela que trabalha com elementos da realidade. Se é não ficcional, é porque a mídia trabalha com elementos reais, tá? Então, a mídia não ficcional é ao contrário da ficcional. É aquela que propõe um relato de fatos na realidade. Então, para algumas pessoas, temas como assombrações e fantasmas não são considerados reais. Então, vocês podem responder aí. A mídia não ficcional propõe o relato de fatos da realidade. A mídia não ficcional propõe o relato de fatos da realidade. Para algumas pessoas, assombrações e fantasmas não são considerados reais. Tá bom? O 3 também é pessoal. Oi. Alguém falou? Anota as respostas no chat que é melhor, porque tá travando muito. Ah, tá E certo. já. Deixa eu colocar aqui. A mídia não ficcional trabalha com temas reais. Para muitas pessoas, fantasmas e assombrações não são temas reais. Não são considerados reais. Pronto. O 3, pessoal, pergunta assim, é pessoal, tá? Em sua opinião, por que os canais mencionados passaram a investir nesse tipo de produção? Por que vocês acham que esse tipo de produção está ganhando, não é, um grande espaço aí no setor do investimento, na opinião de vocês? Por que será que esses canais, né, que trabalham aí com paranormalidade, com o sobrenatural, estão cada vez mais investindo nessas temáticas de documentários? Por que será? Deem aí a opinião de vocês, tá bom? Pessoal, as páginas 80 e 81 vão para casa. Nós temos aí 5 questões para vocês responderem em casa, tá bom? Eu vou deixar o gabarito depois para vocês corrigirem. Leiam aí os 80 textos. e 81, né? Respondam as questões 80 e 81. Professor, a resposta que o senhor escreveu no chat não apareceu aqui, não. Mas está aqui. Está aqui para todos. A mídia não ficcional trabalha com temas reais. Para muitas pessoas, fantasmas e assombrações não são considerados reais. Não está aparecendo, não? Para vocês? Aqui não. Não, não dá, não. Para os demais, está aparecendo? Não. Não. Deixa eu colocar agora para ver se vai. Eu vou deixar lá no grupo, então, do WhatsApp. Tá bom? Vou colocar lá no grupo, vocês respondem. Tá certo? O 3 é pessoal, tá? Vocês vão dizer aí, na opinião de vocês, porque os canais, esses canais documentários, estão investindo tanto nesse tipo de produção. Na minha opinião, é porque cada vez mais atrai, não é?
aí a atenção do público que gosta de descobrir, que gosta de investigar sobre esses temas que envolvem paranormalidade, né, os sensitivos, tá bom? Respondam as páginas 80 e 81. Aí eu vou deixar o gabarito para vocês. Tá legal? Eu vou encerrando aqui a aula. Qualquer dúvida, falem comigo no privado. Quem não enviou a produção de texto, tem até hoje para me enviar o editorial da semana passada. Eu Tá bom? enviei a minha, mas você não visualizou não, se eu recebeu aí. Sobre o tema, não é, que nós discutimos, que foi o papel do jornalista frente à sociedade. Tá legal? Lembrem sempre de se identificar, pessoal. Colocar o nome completo, a turma e a escola, quando me enviar, para eu saber quem é. Tá certo? Vou colocar aqui a resposta do 2 lá no WhatsApp, para vocês escreverem. Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula.